Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Coração 5D e Egrégora de Cura. Hoje estamos na aula 4 do nosso curso. Sejam muito bem-vindos. Hoje, a nossa primeira aula, iremos falar sobre a energia quântica e o poder da cocriação. Vamos passar para o próximo slide. A física quântica. Max Planck, um físico nascido na Alemanha, ganhou o Prêmio Nobel de Física e é considerado o principal responsável pelo desenvolvimento da física quântica, da teoria quântica. Então, vamos dizer que a gente tem a teoria da física de Newton, que é a clássica, e temos a física quântica, que quem disseminou, iniciou com tudo isso foi o Max Planck, que nasceu em 1858 e veio a desencarnar em 1947. Entre outros autores bacanérrimos, para quem quiser pesquisar mais, conhecer um pouco mais sobre a física quântica, existem outros, tá? Que também contribuíram muito com a física quântica e tem muito conteúdo bacana também no YouTube, em blogs e tudo mais. Ok? Próximo. Energia quântica. A palavra quântica vem do latim quantum, quer dizer quantidade. Tem por objetivo tentar explicar os fenômenos da natureza de caráter submicroscópico, em pequenas doses, muito microscópicas. Isso é energia quântica. E essa energia quântica está em tudo. Está em nós, está na matéria que a gente vê. Por exemplo, onde eu estou agora, eu estou vendo uma cadeira, estou vendo paredes. A energia quântica, ela está em tudo. Está nos nossos sonhos, que são feitos de energia quântica. Estão nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. No universo, no planeta, está em tudo. Em tamanhos microscópicos. Pode passar para o próximo. A diferença entre a física clássica para a física quântica é um sistema que, ao contrário do clássico, só pode ser descrito através das possíveis alternativas. Não é necessariamente apenas duas, que a nossa montagem apresente para ele. Não é apenas duas. A onda associada à energia carrega a possibilidade de interferência entre as diferentes alternativas. É o famoso universo de infinitas possibilidades. Na física quântica, e eu coloquei lá na plataforma para vocês, para expandir ainda mais esse conhecimento dessa aula, eu coloquei um livro para vocês do Amit Goswami. Eu fiz um curso com ele aí no Brasil, em São Paulo, e ele fala muito sobre a física quântica. Inclusive, ele dá aula numa universidade lá na Índia de física quântica, né? Vamos dizer que é ele, né? Porque ele está vivo, um dos principais disseminadores da física quântica, principalmente no Brasil, né? Ele é um professor, um pesquisador, escritor, e ele se apaixonou pelo Brasil, o Amit Goswami. Ele tem vários livros traduzidos para o português, e um deles eu coloquei lá para vocês, que é a Física da Alma. Para vocês conseguirem entender, ele fala até uma linguagem mais fácil para nós, que não somos físicos, nem cientistas. Vamos dizer que somos cientistas quânticos, né? A gente vai estudando e pesquisando esse universo e essa energia que nos envolve. E a física quântica, ela fala também sobre experiências quase-morte. É o tipo da ciência do novo tempo, da quinta dimensão, que está começando a reconhecer reencarnação, experiência quase-morte, vida após a morte, começa a explicar tudo isso. Mas a base da física quântica é que algo só existe
Depois que existe um observador, precisamos ter alguém que observe algo para aquilo se tornar uma possibilidade. Antes de alguém observar, ele é apenas uma probabilidade. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Próximo, mas atenção, eu quero que vocês leem, assistem os vídeos que eu coloco para vocês na plataforma. Senão, vai ficar, a aula fica faltando alguma coisa, tá? Então, como a gente tem no máximo 2 horas para fazer a aula aqui presencial, vamos dizer assim, né? Todo o material que está na plataforma, ele faz parte de tudo isso que eu estou falando. Então, tem o livro, tem vídeos para vocês entenderem a experiência da dupla fenda, que é uma das experiências mais enriquecedoras da física quântica, que prova que o universo realmente ele tem infinitas possibilidades e prova através de esse experimento da dupla fenda. Então, eu coloquei um videozinho bem fácil de entender para vocês, tá bom? Então, vamos falar de cocriação. Os objetos quânticos, exemplo, os nossos sonhos, existem como possibilidades, até que nossa observação cause a realidade da potencialidade. Ou seja, ele é apenas uma possibilidade, um potencial. O nosso sonho está lá. Seja a tua casa de sonhos, relacionamento dos sonhos, emprego dos sonhos, gerando um evento real e localizado dentre os diversos eventos possíveis. Porque no nosso universo, que a gente costuma dizer que é de infinitas possibilidades, você precisa escolher uma, né? O que é o escolher? É o observar, olha, eu quero aquilo. Por exemplo, eu vou me mudar para a França. Eu teria outras possibilidades, não teria? Nesse universo de infinitas possibilidades, eu poderia ir para qualquer outro país, poderia ficar no Brasil, poderia ter ficado em Curitiba, enfim, mas eu preferi observar, ou seja, focar com energia, porque precisa ter uma força de energia, essa vinda para a França, que se tornou realidade. Ó, se uma possibilidade em particular tem grande chance de se tornar real, graças à observação. O que é observação? É você focar energia. Então, a onda de possibilidade também é forte. Quando a onda é fraca e pequena, a probabilidade de que essa possibilidade se torne real também é pouca. Então, quer dizer, com tudo isso, a primeira coisa, quando a gente lê sobre física quântica, parece uma coisa bem complexa, bem complicada. Mas eu gosto de mostrar para vocês que, trazendo isso para a nossa vida real, o que é a física quântica? Nada mais é do que você focar toda a sua energia, todas as suas atitudes, pensamentos e emoções em uma escolha, em uma possibilidade. E se você só vai torná-la real se você colocar uma quantidade de energia suficiente nessa sua escolha. Porque você tem várias outras. Por que as pessoas têm dificuldade de cocriar? Porque elas têm dificuldade de focar a energia suficiente, tanto elétrica, que é dos teus pensamentos, como a eletromagnética, que é do coração, que vai trazer para a realidade. E hoje, nessa aula, iremos aprender a fazer isso. Próximo, cocriar. Por que cocriação? Porque é o criar junto. Tudo já existe no universo de infinitas possibilidades. Tudo existe, já foi criado. Todas as possibilidades da sua vida já foram criadas. Todas, sem exceção. O universo é inteligente. Só que para que isso torne-se realidade, você precisa criar junto. Todo o universo está conectado. Primeiro, tudo. Não existe nada desconectado. Portanto, nós estamos conectados uns com os outros, todos os habitantes do planeta.
todos os habitantes da galáxia e todos os planetas que estão presentes, toda a natureza, todo o universo está conectado. Somos todos uma só energia. Isso quer dizer que nós, seres humanos, estamos conectados uns com os outros, com todos os seres, com a Terra e com o universo. Vocês vão perceber, ou já devem ter percebido, que nas minhas meditações eu conecto vocês com a fonte, com aquela estrela que eu falo que é a mais brilhante do céu. Conecto vocês com o centro da Terra e com todos os habitantes da Terra. Vocês vão entender agora mais porquê de tudo isso. Cada pensamento vibra em forma de onda. Ou seja, alguns videntes, tá, gente? Tudo está no nosso campo magnético. Alguns videntes, eu não sei se alguém que vai estar assistindo aula é vidente, eu não sou, tá, gente? Mas conheço pessoas que são videntes e clarividentes. Existe uma diferença. O vidente, ele vê pessoas, né? Espíritos desencarnados, seres e etc. O clarividente, ele vê outras dimensões também. Por exemplo, ele está aqui no meu quarto, mas ele está vendo o que existe nas outras dimensões aqui dentro desse quarto. Para vocês terem uma noção, eu conheci o Wagner Borges, que é um grande palestrante, que fala muito sobre energia. Ele é bem mais focado para o espiritismo Kardec, mas também para outra expansão da consciência de uma forma geral. Ele não pode nem dirigir, porque ele vê os desencarnados e as outras dimensões como se fosse a gente enxergando a matéria aqui da terceira dimensão. Então, ele não pode nem dirigir. Imagina, ele nasceu assim. Até ele entender tudo isso, ele foi exorcizado, enfim, trocentas mil coisas aconteceram. O porquê que eu estou dizendo isso para vocês? Que o nosso pensamento e o nosso sentimento, ele tem uma forma. Como eu falei para vocês, tudo é energia. E o nosso pensamento, aquilo que a gente quer, o nosso sonho, que a gente fica mentalizando lá todos os dias nas nossas meditações, quando a gente vai dormir, quando acorda, etc., ele fica no nosso campo magnético em forma de onda. E quem vê, enxerga isso. Ok? Para vocês terem uma noção como é matéria. Energia é matéria. Por isso, não adianta visualizar. Não terminei. Cada pensamento vibra em forma de onda. Como quando jogamos uma pedra no lago. Não fica aquela onda? Os nossos sentimentos atraem, com o magnetismo do nosso coração, o que estamos sentindo. Então, o magnetismo do nosso coração, a gente já viu isso também, ele atrai principalmente o que a gente sente. Por isso que muita gente, inclusive até recebi um e-mail de um seguidor lá do YouTube falando isso para mim hoje, no e-mail. Ele falou assim, Paulo, eu ajudo tantas pessoas, a natureza e tudo mais, mas eu tô sempre na escassez. Por quê? Por que eu não consigo prosperar na minha vida? Não só ele, como acho que mais de 80% das pessoas do planeta Terra. Por quê? Porque por mais que você queira, né, você pense na tua prosperidade, você não se sente próspero. Pelo contrário, até pelo jeito dele escrever o e-mail, eu não consigo prosperar, tô sempre na escassez. Por quê? Porque o sentimento é de escassez. O sentimento é o medo de não conseguir ter dinheiro para comer no próximo mês, de pagar as contas, enfim. É vibração, é onda. Por isso que não adianta somente pensar e visualizar e querer. Você precisa sentir, é a parte mais difícil. Tá? E lá embaixo é o que eu tô falando. Por isso, não adianta visualizar um sonho se o seu pensamento não for o que deseja conseguir. Porque a pessoa, ela pensa, mas o sentimento dela não é esse. Ela pensa assim, eu preciso, eu quero uma casa, e essa casa custa R$1 milhão, exemplo.
tá? 500 mil, sei lá, qualquer valor. Mas no próprio sentimento dela, ela pensa assim, puta, mas para eu conseguir esse dinheiro hoje em dia, como é que eu vou conseguir se eu tô parada, se eu não tô trabalhando, se eu isso, se eu aquilo? Aí começa crenças limitantes tomando conta e ela não consegue colapsar uma realidade. E nessa aula vocês vão ver que existe como, mas são exercícios que você precisa fazer diariamente. Isso leva um tempo, não é simplesmente eu faço um curso hoje, amanhã já começa a criar 1 milhão na minha conta, começa a materializá-la do nada. Não, você planta a sementinha para uma árvore para uma mangueira. Você não vai comer a manga no mesmo dia, ela vai precisar brotar, você vai precisar cuidar daquela terra em volta, você vai precisar... Gente, é tempo e dedicação para aquilo. E as pessoas desistem muito fácil, né? A exemplo do curso. Tem gente que se inscreve no curso, não foi lá, pagou a inscrição, mas não tem a disciplina, por exemplo, de vir assistir às aulas. Gente, não vai conseguir materializar nada na vida se você simplesmente pagar uma academia, por exemplo, e não ir na academia. Ah, eu quero emagrecer, quero ter uma vida saudável. Você paga a academia, você não vai. O que adianta? Entendeu? Então, você tem que investir tempo, energia, tudo para que isso se torne realidade. Tem um passo a passo. Não acontece da noite para o dia. A partir do momento que você pegar o embalo disso, que o teu cérebro, o teu sentimento, o teu campo eletromagnético já tiver aquilo no automático, porque vai acontecer isso. Aí você não precisa mais ter o controle de nada, que nem quando você vai aprender a dirigir o carro. O que acontece? No começo você pensa, primeira, segunda, terceira, tem que brecar com o pé, o outro acelera. Depois é automático, você não sabe nem como é que você chegou no lugar que você chegou. É a mesma coisa com a cocriação. Só que nunca ensinaram isso pra gente. Estão falando disso agora. A gente não aprendeu isso na escola, quando era criança. Por isso que a gente tem que pensar. Pensar, se dedicar. Ok? Próximo. A escala de Hawkins de novo. De novo. Isso daí tem que estar com o fundo de tela de vocês, tem que estar na mente de vocês, no coração, para vocês verem onde vocês estão vibrando na maior parte do dia. Por que eu não estou conseguindo cocriar a minha realidade já de tantos anos, eu fazendo curso, me dedicando, não sei o que. A maioria das 24 horas do seu dia, aonde está a sua vibração? Você só começa a cocriar realidades elevadas, materializar a prosperidade, dinheiro, relacionamento dos sonhos, viagens e tal, a partir de 500 Hz. Abaixo disso, não cocria realidade. É matemática. O universo, vocês vão ver na aula de geometria sagrada, é matemático. Consciência. Consciência. E se você estiver vibrando vergonha, culpa, tristeza, medo, a maior parte do tempo a humanidade vibra medo. Hoje no planeta Terra, com tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas estão escolhendo o caminho do medo. E ao invés delas escolherem o caminho da expansão da consciência, porque tudo isso aconteceu no universo para forçar a massa crítica a despertar. O planeta Terra precisa de 33,3 pessoas despertas para atingir o nível da quinta dimensão. Só vai conseguir isso se 33,3% da humanidade estiver desperta. E muita gente está fazendo o caminho contrário, está entrando na manipulação das sombras, do medo, da culpa, da incerteza, da falta de fé, obviamente, do desespero. Isso vai acontecer o quê? É isso que essa pessoa vai ter de realidade. Quando eu gravo os meus vídeos no YouTube, alguns comentários eu até apago, porque isso gera um mal-estar, não é só para mim, entendeu? Mas para muitas pessoas que estão lá assistindo, querendo uma palavra, uma imagem, alguma coisa que tire ela do estado de medo. E aí, às vezes, vem alguém e coloca assim, quem dera fosse verdade, porque na verdade, sabe o que vai acontecer? É fome, é guerra, é desgraça. Ok, se você acredita nisso do fundo do seu coração, é isso que você vai ver.
Porque a realidade que a gente vê lá fora é a realidade que você acredita, que está dentro de você. Ok? Então, para você conseguir fazer uma meditação com cocriação de realidade, tudo, acima de 500 Hz, ok? E durante o teu dia você tem que se orar e vigiar, que Jesus já ensinou pra gente, o tempo inteiro, para você vibrar ali, ó. Amor, acima, alegria, tá? Paz, iluminação. É fácil? Quem disse, gente? Não é. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu isso antes. Por isso que a gente tem que ensinar isso para as crianças. Eu sempre falo, começa a ensinar isso para as crianças. Porque eles vão ter menos dificuldade que a gente está tendo hoje. Próximo. Matriz divina. Quem quiser estudar isso mais profundamente, Greg Braden. Anotem, Greg com 2 Gs, Braden. Ele que trouxe essa palavra matriz divina, tá? Essa nomenclatura. O que é isso? Eu estou ensinando tudo isso para vocês, para quando vocês começarem a fazer as meditações, estudos mais profundos sobre física quântica, se vocês escolherem por esse caminho, que eu acho bem legal, que a gente começa a entender de uma forma até mais científica, né? Porque às vezes quando a gente vai querer entender as coisas, o nosso sistema de crença começa a falar, ah, mas isso não foi provado. Aí você começa a ver que tem muita coisa que já foi comprovada. Tá? Então, o que é a matriz divina? Não é nada mais do que Deus, gente. Que a gente chama de Deus. Fonte criadora. É a matriz divina. Então, é um campo, ok? Um campo de energia onde tudo está conectado, ok? Nós não estamos separados da matriz divina. Nós somos a matriz divina, a gente é conectado com a matriz divina. As pessoas todas, encarnadas, desencarnadas, seres de outros planetas, natureza, animais, tudo está conectado à matriz divina. Tudo sem exceção. É como se fosse o nosso corpo, a matriz divina, e todo nosso corpo, os nossos membros, nossos órgãos, pele, osso, é a matriz divina. De vários seres que estão aqui dentro, que você nem sabe, né? Eles estão lá se reproduzindo, tuas células, tem a familhinha deles, tem lá os vírus, os fungos, as bactérias que eles têm que... a tua imunidade tem que combater e tudo mais, mas ele não sabe que a matriz divina é você. Ele tá lá vivendo a vida dele, do mesmo jeito que a gente tá aqui. Que a gente acha, por exemplo, para a matriz divina que está lá dentro do nosso corpo, os seres que estão lá, a gente é imenso. É como se fosse um planeta. E para a gente, o planeta é imenso. A gente não consegue ter dimensão assim do que é. Diz que é a coisa mais linda você ver o planeta Terra de fora. Agora, imagina você ver a galáxia de fora. Imagina você ver além, várias galáxias. Entende como tudo é parte de uma coisa só, a matriz divina. Estamos conectados com essa fonte porque nós somos essa energia. É que aprendemos, né, até então, que Deus era algo separado de nós. Quando vamos fazer uma oração, fazemos para fora de nós. Pedimos ajuda a Deus, a mestres, enfim. Mas, na verdade, tudo isso faz parte de nós, não está fora de nós. Porém, até muitas pessoas ainda hoje têm essa visão. Então, é difícil quebrar, porque é um sistema de crenças que foi disseminado para o planeta até então. Que serviu para nós até então. Mas que agora, como estamos ascensionando, despertando para uma nova realidade, para uma nova consciência mais elevada, o que acontece? Temos acesso a esse tipo de informação. Através do nosso pensamento, nós entramos nesse campo de energia. Criamos uma realidade, isso é conectado, organizado através da nossa consciência. Então, quando a gente tem um sonho, um objetivo,
Nós criamos na nossa mente, visualizamos na nossa mente, sentimos com o nosso coração e jogamos isso para a matriz. A matriz já tem isso criado, por isso é o co-criar. Nossa consciência que mantém o nosso corpo funcionando. E ela está conectada com o universo através da nossa mente inconsciente. Por isso que precisamos acessar a nossa mente inconsciente para poder jogar esse nosso sonho para a matriz. Porque quem se comunica com a matriz, com Deus, com a fonte criadora, não é a nossa consciência. Quem está falando aqui agora. É o nosso inconsciente. Lembra que eu falo que a nossa consciência que a gente se comunica aqui e tal é mais ou menos uns 10%, uns para menos, outros para mais, mas não muito fora disso. Os outros 90% somos nós de verdade. E a gente tem que atingir essa consciência, né, maior nossa, que chamamos em psicologia, em outros estudos de inconsciente ou subconsciente, que é a mesma coisa, precisamos estar conectados nesta frequência, senão a gente não consegue passar isso e se comunicar com a matriz divina. Precisamos estar conectados com essa parte. Nossa mente inconsciente que conecta todos nós ao universo. Conecta o mundo físico ao mundo espiritual. Conecta o mundo real ao mundo imaginário. Pode perceber que você vai aprender a fazer isso, tá? Vai ser muito legal, essa aula é muito fantástica. Que quando a gente sonha, que a gente tem aqueles sonhos conscientes, que a gente consegue, sonhos lúcidos, que algumas pessoas falam, a gente consegue fazer coisas mágicas. A gente se comunica. Quando você estiver... Às vezes a gente tem sonho consciente sem querer. Tem exercício para isso, mas a gente consegue, às vezes, sonhar e ter controle do sonho sem fazer técnica. Olha como o universo ele é fantástico. E quando vocês tiverem isso, faz um teste que eu vou falar para vocês agora. Pensem em trazer alguma coisa para a tua mão. Essa coisa vai aparecer. Por quê? Porque você está totalmente agindo pela tua mente inconsciente. Essa mente que a gente usa na nossa vigília, quando estamos acordados, ela é cheia de crença, como se fosse cheia de véus nos olhos. Ela não consegue ver a verdadeira realidade. Ela está tampada. Ela está começando a querer acordar agora. Mas quando você sonha, por isso que é um sonho muito louco. Você fala, nossa, muito louco. Por que muito louco? Porque quando traz para a mente consciente, pronto, aí fica aquela confusão, entendeu? Então, quando a gente quer fazer uma meditação, fala, eu vou todos os dias fazer essa meditação que vocês vão aprender hoje, a co-criar, sei lá, o que você quiser, o teu mundo dos sonhos, casa, carro, apartamento, sei lá, o que vocês quiserem, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Tanto é que tem gente que cura de câncer, que nem a Ana Maria Braga, 3 câncer, a mulher se curou dos 3. Por que tem gente que tem um e não se cura? Gente, porque cada um é cada um. É o que você acredita. Se você acredita que o câncer é uma doença incurável, assim é. Se você acredita que não existe doença incurável para você, assim é também. Então o universo ele diz sim, a matriz divina diz sim para tudo. Inclusive assim, ai, não, mas eu tô muito velho ou eu tô muito novo. Não, mas o mundo, nossa, vai ficar péssimo depois que esse negócio do coronavírus acabar, vai ser pior ainda. Ele só diz sim pro que você emana para ele, pro que você joga para ele. Então, a matriz divina nada mais é do que Deus. E todos nós estamos conectados a Ele. Ok? Depois, no final, eu deixo um espaço para perguntas e dúvidas. Próximo, ponto 0. Olha que fantástico isso. Gente, quanto mais eu estudo, mais eu fico assim, gente, como Deus, como o universo, ele é fantástico, né? E tudo isso acontece sem a gente ter consciência. Tudo isso que vocês estão aprendendo nesse curso, vocês já sabem de tudo isso. Essas técnicas que deram nomes, ponto 0, matriz divina, não sei o que, papapá, são coisas que a gente já sabe,
Porém, como não conseguimos entrar em contato com a nossa mente inconsciente, o que acontece é como se fosse novidade. Mas vocês também vão perceber que ao longo de você expandir e se despertar, você vai aprender coisas e falar, nossa, mas eu já sabia disso, mas não sabia que era esse nome. Também vai acontecer isso. Então, ponto zero, o que é isso, né? É um estado emocional, o ponto zero. É o desacelerar as ondas cerebrais entre o dormindo e o acordado. Sabe quando você dá aquele cochilo que você escuta tudo em volta, aqui nessa 3D, mas você está vivendo outra coisa, você está sonhando meio que acordado. É o ponto zero isso aí. Não existe tempo nem espaço. Aumentamos o potencial de materialização do sonho, onda e partícula. O teu sonho ele é formado de onda e partícula, das duas coisas. Depois quiser entrar mais a fundo disso, eu não vou entrar primeiro porque eu não sou física, sou psicóloga, então não manjo muito de física. Mas o nosso sonho ele é feito de onda e partícula e a gente só consegue manipular essa energia que a gente não vê de onda e partícula, mas a gente sabe que existe quando a gente está nesse estado de meio que dormindo, meio que sonhando, meio que acordado. Sabe aquele vou e não vou, tô com o pé lá e tô com o pé cá? As tuas ondas cerebrais, ela tá em alfa. Tem um vídeo lá no meu YouTube que fala sobre as ondas cerebrais. Inclusive, a onda alfa é quando a gente entra em estado meditativo, a gente entra nesse estado alfa. Tá? Mas você pode ainda acessar outros. Quanto mais você se desliga da mente consciente e se entrega para o todo, mais você tem o poder, a energia forte de materialização do teu sonho. Então é nessa hora que a gente vai aprender hoje como entrar em ponto zero, que você tem que imaginar, sentir, fazer tudo que você quiser para o que você quer realizar. Tem que ser assim. Só que é todo dia esse exercício, meu bem. Não é fazer uma vez, eu pensou, plasmou. Não é assim, que a gente ainda não está nesse nível. Mas a gente vai chegar num nível que a gente vai pensar e aquilo vai materializar. No sonho, é assim que funciona. Não existe, quando a gente está sonhando, a gente está na quarta dimensão. O que acontece? Não existe o tempo da forma que existe aqui na terceira. E a gente está atuando com a nossa mente inconsciente. É que a gente ainda tem um pouco do consciente. Por quê? Porque a gente está preso por um fio no nosso corpo aqui na tridimensionalidade. Tá? É um momento ideal para colapsar uma realidade. O que é colapsar a realidade? Tornar o sonho real. Pô, eu tenho o sonho de ter uma Maserati. E fico lá todo dia mentalizando aquela Maserati, a BMW, um jet ski, o que você quiser, uma matéria, aquilo. Que também é uma onda e uma partícula, só que ela está mais densa. Você só consegue materializar aquilo, fazer com que aquilo aconteça quando colapsa a realidade, quando aquilo vai lá parar na tua garagem, na porta da tua casa. Como que isso vai acontecer? Do nada, alguém vai lá levar? Não, né, gente? Óbvio que não. O universo vai começar a te trazer oportunidades de conseguir aquilo através do teu trabalho, através de, sei lá, um sorteio, qualquer coisa, o negócio vai aparecer. Só que quando a gente chegar no nível de quinta dimensão, exemplo, que é um nível de consciência, não é uma localidade, porque a quinta dimensão não existe tempo e espaço. Por isso que a gente já sente o tempo muito acelerado aqui na tridimensionalidade, não é mais 24 horas. É de 12 a 14, mais ou menos. Quando você está na quarta, você não tem mais o tempo. Você tem uma localidade. Tem. Mas não tem o tempo. Na quinta, você não tem localidade nem tempo. Depois volta na aula de multidimensionalidade, lá que eu falei sobre isso. É nesse estado de consciência que você envia o teu sonho para a matriz. E ele responde com a materialização do teu sonho. Por que que a gente consegue fazer isso mais facilmente com tudo que já existe na tua vida?
Porque a gente já faz isso de forma inconsciente. Só que a gente faz com nossos sentimentos mais baixos, né? Por exemplo, medo de não conseguir pagar todas as contas no mês que vem. O que acontece? A maioria das vezes, quando você consegue colapsar essa função de onda aí, acontece o quê? Quebra alguma coisa dentro da tua casa e tu não consegue pagar a tua conta, porque tu tem que, por exemplo, a geladeira quebrou. Aí tu tem que arrumar a geladeira, né? Porque tu precisa comer, dá de comer pros teus filhos. Aí o que acontece? Tu não consegue pagar todas as tuas contas. Você conseguiu colapsar uma onda através do medo. Nossa, eu quero muito sair desse apartamento que eu tô. Quero muito, 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 mas não consigo sair daqui, não. Preciso acontecer alguma coisa. E tu não consegue. Por quê? O que tu consegue é o mais do mesmo. Por quê? Porque tu tá sempre vibrando no mesmo sentimento. E o teu pensamento, ele não consegue trazer para ti, porque o pensamento, ele é elétrico, ele não é magnético. O teu coração é magnético. Então, é só o teu sentimento que vai trazer para você o que você quer para tua vida. E a gente tá sempre... a maior parte do tempo, a gente tá sempre vibrando em baixa frequência. Então, a gente só consegue trazer o mais do mesmo. Ou coisa pior. Doença. Tem várias pessoas que são hipocondríacas, com remédio, com doença. Qualquer coisa que tu fale para ela, ela acha que tá com aquela doença e acaba desenvolvendo a doença. Isso é uma materialização de um sonho, apesar de ser ruim, é. E isso a gente faz com facilidade. Entende? Se você quer algo maior, você tem que vibrar mais alto. Próximo. Como entrar em ponto zero? Olha que show isso. Estar presente no aqui e agora é o primeiro passo. Como que a gente fica presente no aqui e agora? A gente faz isso direto nas meditações. Respiração. Foco na respiração. O que acontece? O teu cérebro começa a mandar várias informações. Conta para pagar, não sei quem que eu tenho que atender depois do curso da meditação, e não sei o que, louça para lavar, casa para arrumar, blá, blá, começa a trazer. Não é assim? E o foco é respiração Ra. Inspira contando até 7, aí teu cérebro é obrigado a pensar, né? Inspira contando até 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura contando até 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E expira contando até 7. Tu faz isso, vai fazendo isso, vai focar no aqui e agora. Quando você faz isso, você começa a ficar no controle da reação ou não reação dos seus pensamentos. Você começa a observar teus pensamentos. Tu começa a ver, não sei o quê, porque eu tenho que limpar, fazer, responder tal pessoa no WhatsApp. Deixa pra lá, não vou nem pensar nisso. Tu fica nessa, tu fica no diálogo interno. Como você pode simplesmente focar na respiração e ignorar, deixar ele passar que nem nuvem? Você tá no comando, não é o teu pensamento que tá no teu comando, é você que comanda os teus pensamentos. Isso é treino. Treinar a mente para estar no aqui e agora. Primeira coisa, para entrar em ponto zero, você vai primeiro começar a treinar, ficar presente no aqui e agora. Porque ou a gente tá no que vai acontecer depois, ou no que já aconteceu. Putz, eu não deveria ter falado. Tá lá no meio da meditação, a respiração rápida, tá pensando assim, ai, não, mas eu não deveria ter respondido para aquela outra pessoa daquele jeito. Puta, mas eu deveria ter feito tal coisa. Putz, mas eu não treinei hoje. Putz, entendeu? Tu fica o tempo inteiro nesse diálogo, ou do que já passou, ou do que vai acontecer. Ou do que já passou. Nunca no aqui e agora. Prática de yoga também ajuda a você aprender a entrar em ponto zero. Ok? Então, como entrar em ponto zero? Aqui e agora. Treinar a mente todos os dias, pelo menos 5 minutinhos, a vir para aqui e agora. Depois vai ser automático. Você vai entrar muito rápido em ponto zero. Próximo. Aí, quando você começa a entrar em ponto zero, o que começa a acontecer? Você começa a sentir sono. Tem muita gente que faz meditação comigo, principalmente no YouTube, e fala assim para mim, Paula, eu dormi na meditação. Não tem problema. É normal, porque a pessoa entrou em ponto zero e se entregou. Aí, quando você começa entrar nesse soninho, você começa a perder a noção do tempo. Você começa a ouvir as coisas distantes.
distante, distante. Às vezes, no teu corpo, tu começa a sentir inflado ou sentir pequenininho. Tu começa a ter uma diferenciação do teu próprio corpo, tá? É nesse momento que você começa a ter as sensações corpóreas e de tempo que você envia para a matriz divina o seu sonho, com imagem, som e sentimento, principalmente. É nessa hora que você tem que mandar. Manda aquilo que tu quer. Manda com imagem, detalhes do sonho, com sons, que sons que vêm. E principalmente sentimento. Qual é o sentimento de você estar morando na tua casa dos sonhos? De você estar naquele relacionamento que você tanto queria? Como que é a emoção disso? Aí depois você volta para o ponto zero de novo. Como é que eu volto para o ponto zero? Mente vazia. Ponto zero, mente vazia, aqui agora. Respira, respira, respira. Isso é treino. Treino, todo dia, 5 minutinhos. 5 minutos, gente. Pode ser quando você acorda, quando você vai dormir, ou quando você vai no banheiro, onde você quiser. Treina a sua mente. Do mesmo jeito que você tem que treinar para o teu corpo ficar do jeito que você quer. Você precisa ter uma alimentação. Você precisa tomar sol. Você precisa treinar a tua mente. Você está no controle dela. Próximo. O vácuo quântico. Ai, que lindo. Direto a gente escuta essa palavra, o vácuo quântico. O que é vácuo quântico, de novo? É a fonte criadora, é Deus. É o Criador. É o espaço no qual aparentemente não existe nada para um observador qualquer. Para quem, né? É que nem falam que no centro da nossa galáxia tem um sol, né? O sol central, que é o sol que pulsa, como o nosso coração. É o centro da nossa galáxia, é o coração da nossa galáxia. Falam que é um sol, mas não é um sol que está lá. É um buraco negro. E falam que dentro de um buraco negro existe algo, não é um buraco negro sem nada. Olha que viagem. Então, contém nesse vácuo, né? Vamos dizer que é o que tem no buraco negro, nesse vácuo quântico, uma quantidade de energia e campos eletromagnéticos gravitacionais, principalmente partículas de força interagindo entre si. Imagina que é os pensamentos, as emoções, tudo de toda a inteligência do universo, não só a humana, como as extraterrestres, dos animais e de tudo está interagindo dentro desse vácuo quântico. É a nossa fonte criadora, é o nosso Deus, é o Criador. Tudo ele sente, tudo tá lá. Tudo que você pensa, sente, deseja, que você fala, de todos, de tudo que você possa imaginar, de cada planeta, de cada partícula, de tudo tá dentro dele, é como se fosse um grande corpo. E é lá que tudo se torna realidade. Tem muita gente, os evangélicos, que eu gosto muito das orações que eles fazem, principalmente, que tem uma força muito grande. Eles falam, entrega na mão de Deus, entrega para a fonte criadora. Entrega, faz todo esse trabalho e entrega lá, nesse vácuo quântico. Próximo. O que é o salto quântico? Todo mundo fala, nossa, eu dei o salto quântico. Né? Tá vendo que eu tô trazendo para vocês todas as terminologias que chegam ao mesmo lugar que vocês já conheciam, muito provavelmente. Quem tá aqui fazendo um curso desse já tem uma noção, já tá desperto. Salto quântico é quando a tua vida sai de um patamar e vai para um outro muito elevado, tipo, muda 180 graus. Isso é um salto quântico, tá? Descreve a mudança de estado de uma partícula. Quando literalmente você muda a sua realidade em 180 graus. Você sai de um patamar e vai para o outro. Pá! Isso é um salto quântico.
Como que você faz isso? Através daquele trabalho que eu falei para vocês. Do nada vai acontecer alguma coisa. Gente, não sei, pode ser um trabalho que vai surgir, pode ser, sei lá, até uma herança que você vai receber, não sei. Tô falando da parte de matéria, né? De prosperidade, que a maioria das pessoas estão buscando, prosperidade. Uma cura. A pessoa tem câncer, de repente ela vai lá, o médico fica indignado. Mas, meu Deus, sumiu o tumor. Como? Nem o médico entende. Isso é um salto quântico. 7 passos para a cocriação. Próximo slide. Primeiro, perdão. A frequência do perdão, gente, ela vibra acima de 900 Hz. Então, assim, imagina. Se você já começar com a limpeza, como que você perdoa? Limpa. Tem várias técnicas, tem Ho'oponopono, tem orações, tem meditações de limpeza. Limpeza, perdoa, deixa embora tudo aquilo. Porque vocês já perceberam que tem gente que fica a maior parte do dia discutindo com pessoas dentro da cabeça dela. Ou é com o marido, com o filho, com alguém. Putz, isso é uma baixa frequência, meu. Vocês não têm noção. Então, a primeira coisa é o perdão, limpeza. Não adianta querer cocriar se você estiver cheio de coisa, com dívidas kármicas, espirituais com os outros, que às vezes a pessoa nem sabe se tá lá com aquele negócio. Se limpa. Ah, mas a pessoa não quer me perdoar. Problema dela. Se perdoa, perdoa a pessoa. Bola pra frente. Próximo. Conexão. Não é próximo, não. É o próximo. Não é próximo slide. É o próximo situação. Primeira coisa é perdoar, se limpar. Depois, você se conecta com a matriz divina, com a fonte. Tá? Pode deixar lá naquele slide mesmo, Luiz, por favor. Você se conecta com a fonte, com o eu sou, com a matriz divina, que a gente aprendeu lá no nosso passo a passo. A gente vai fazer tudo isso no final, tá? Da aula de hoje. Aí joga, entrou, né, no ponto 0. Joga intenção e pensamento. Intenção, pensamento. Intenção, pensamento. Emoções, sentimentos. Porque tem que estar congruente os teus sentimentos e as tuas intenções. Tem que estar na mesma. E às vezes a gente não tá. Às vezes a gente tá pensando uma coisa, mas o nosso coração tá dizendo outra. As nossas emoções estão dizendo outra. Tá? Então a gente limpa, perdoa, a gente entra em conexão com a matriz, com a fonte, intenciona, emociona, elevação da alegria, bota sentimento, alegria é acima de 500 Hz, então alegria, como que é o momento, como que eu me senti no momento mais alegre da minha vida, alegria. Experiência, ação, comportamento e gratidão. Experiencia, vive aquilo como se fosse real. Porque o teu cérebro, ele não sabe se você está só imaginando ou se você está vivendo. Então, quando você entra, que eu falo para vocês, entra no teu eu do futuro agora. Sente como se você estivesse sentindo, vê com os olhos que você estaria vendo e ouve como se você estivesse ouvindo. Experiencia. E solta no campo quântico. Solta. Esquece. Deixa isso lá. Deixa lá. Já foi feito o trabalho. Solta. Porque se você ficar toda hora indo olhar... Uma vez uma amiga me deu uma explicação. Ela é evangélica. É assim, uma das minhas melhores amigas. Não acredita muito nisso que a gente está falando aqui. Mas ela acredita de outra forma. Uma outra linguagem. E ela falou assim para mim, ó. Nós somos assim com Deus. O soltar é entregar na mão de Deus, no vácuo quântico. Ela falou assim, a gente entrega uma coisa na mão dele, mas fica puxando, sabe? Quando você vai entregar um papel e fica tirando da mão da pessoa, dá, mas não dá, dá, mas não dá, dá, mas não dá. Aí ferrou. Que aí muitos falam que é o efeito Zenão. Quem já estudou um pouco sobre física quântica vai saber o que é o efeito Zenão. O efeito Zenão é isso. É você ficar indo olhar toda hora para ver se aquilo já aconteceu. Tipo, você planta o pé de feijão lá, todo dia vai olhar para ver se nasceu a primeira plantinha. Putz, grila, né, gente?
solta. Agora sim, fechamos essa primeira parte da aula.